Muito bem, a gente tem agora a oportunidade, né, de bater um papo legal com a Ana Paula Moraes e a Simone Neves, que são advogadas, né, são do JUSDEI, ajudam lá no Ministério JUSDEI, aqui da Igreja Batista da Lagoinha. E hoje a gente vai conversar com elas a respeito desse caso muito interessante, curioso, que chamou a atenção, que foi o caso de um mineiro que recebeu o direito de ter a licença maternidade depois da morte da sua esposa. A morte da esposa foi 12 dias depois do nascimento da criança. E esse homem recebeu, então, o direito de receber a licença maternidade no lugar da esposa para cuidar da criança, né? Isso é um caso inusitado no direito ou isso já aconteceu antes? Bom dia, sejam bem-vindos, viu, Ana Paula e Simone? Na verdade, né, esse caso aqui em Minas, ele realmente é inédito, mas teve uma decisão muito parecida, mas não com relação ao fato do falecimento, né? Em São Paulo, de um professor também que conseguiu a licença maternidade, né, de 120 dias, porque a licença paternidade ela é só de 5 dias, né, a partir do nascimento ali da criança. E ele conseguiu pelo fato da mãe da criança rejeitar a maternidade, não querer. Isso foi em São Paulo? Isso foi em São Paulo. E nós, né, eu e a doutora Simone, vendo essa situação, que foi até uma publicação, né, saiu em grande publicidade, saiu até no Fantástico, falamos assim, né, se ela rejeitou a paternidade e ele conseguiu a licença maternidade 120 dias para cuidar do seu bebê, por que não o nosso cliente, né, que é o senhor Alexandre, conseguir essa licença pelo fato da esposa ter falecido, né, 12 dias depois, como você mesmo disse. Então, isso para a gente foi na firmeza de saber que realmente Deus estava conduzindo aquela situação, porque do mesmo jeito, né, que Deus cuida, Deus vem cuidando também do Alexandre, porque ter conseguido isso perante a Justiça Federal daqui de Minas, realmente para a gente... Isso aconteceu tem muito tempo ou é mais recente? Não, aconteceu recente, né, Simone? O falecimento aconteceu em julho e ele teve um adiantamento das férias dele na empresa, que compreendeu a situação, e nós ajuizamos a ação no final de agosto e agora, na semana passada, saiu a decisão da doutora Ariane, da 34ª Vara Federal aqui de Minas. E o neném está bem? Está bem, ele cuida muito bem da criança, ele é uma pessoa muito centrada, muito carinhosa. Ele é cristão também, o Alexandre, não? Não tem informação, nós conhecemos ele no dia da entrevista que foi dada ao Estado de Minas, nós tivemos esse contato todo dessa ação judicial através de amigo dele. Então, na verdade, vocês não o conheciam antes, né? Ele então, acabou procurando vocês. Foi de Deus mesmo, foi de Deus mesmo. E nós não conhecemos ele, assim, aprofundadamente. Nós sabemos que ele, né, tem uma luta muito grande com as duas crianças, que além desse bebê ainda tem outro de 3 anos. Então, assim, foi bênção de Deus mesmo. Que bacana, porque a gente pensa muitas vezes que o homem, ele não tem essa responsabilidade de cuidar da questão do lar mesmo, assim, dentro de casa, mas é mais para buscar os recursos lá fora e trazer. Então, de repente, um pai, esposo, se vê numa situação onde perde a sua companheira ajudadora, aquela mulher que seria, vamos dizer assim, o esteio para ele dentro de casa, e agora ele com crianças pequenas em casa, não tendo condição, e de repente uma oportunidade como essa, que com certeza vai abrir portas para tantas outras interpretações que venham beneficiar outros maridos, pais também, que têm situações parecidas. É verdade, eu venho parabenizar, né, o nosso Poder Judiciário, né, de ter trazido essa decisão de forma tão inédita. Qual que é o nome da juíza de novo? É a doutora Ariane. Ariane. Ela é da 34ª Vara, né, da Justiça Federal daqui de Minas. E, assim, ela ter usado mesmo que a lei, né, não usado só a interpretação sistemática da lei, mas sim estendeu, né, esse... Não só interpretar a letra da lei, né? Ela não foi ipsis literis, entendeu? Então, assim, isso pra gente foi de uma tremenda... capacidade mesmo, né, dela mesmo de ter se comovido, né, com o caso, porque o caso do Alexandre... Agora isso vira até jurisprudência, né? O que acontece? O mais interessante de tudo isso, que isso abre precedentes, né, para outras pessoas que passam pela mesma situação do Alexandre hoje, né, pelo falecimento da esposa, poder também pleitear isso em juízo, né, porque é fantástico. A gente, toda vez que nós comentamos sobre a história do Alexandre lá no escritório, nós emocionamos, porque
é uma decisão, assim, muito linda. A história dele é bonita. Eu não sei, é coisa de Deus mesmo. Eu não sei se vocês tiveram acesso à parte da empresa onde ele trabalha, ou trabalhava, não sei, mas eles receberam isso com bons olhos ou não? Receberam. Nossa, eles Receberam, assim, todo momento, né, doutora Então, Simone? na verdade, eles queriam prover isso para ele, mas precisavam de um amparo legal para fazer. Com certeza. Eles adiantaram as férias dele para ajudá-lo. Então, o apoio dado à empresa foi muito importante para ele também nesse momento. Eu acho que além... Pode falar o nome da empresa? Que vocês sabem o nome da empresa, não? Nansen. Porque se vocês souberem, a gente pode falar para parabenizar, inclusive, a empresa. É uma Nansen. Eu não me lembro, Nansen alguma coisa, eu não me lembro. Nansen. Doutora, uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Você acha que falta um pouco até no magistrado, nos juízes, né, acerca desse sentimento, não somente no olho clínico da lei, que é claro, tem que ser, a justiça tem que ser cega, a gente sabe tudo isso, mas em casos como esse, tem que se trazer um pouco do coração até mesmo na hora de julgar, né? Na decisão da doutora Ariane, ela foi muito clara, sabe? Ela falou que utilizou realmente da extensão da lei, ela se estendeu, porque se ela, né, realmente seguisse o que estava ali determinado na lei, ele não conseguiria realmente essa licença maternidade, né, paternidade, maternidade de 120 dias. Então, eu acredito que cada caso, né, igual a doutora Simone já mencionou, é um caso. E em todo caso, ele tem que ser tratado como forma particular, na sua particularidade, não no extensivo, né? Então, eu acredito que o judiciário realmente está de parabéns. Dentro disso que o Maurício está falando aqui, muitas vezes a lei ela é muito fria, né? Como ele disse. É muito fria. Então, precisa haver realmente assim, uma sensibilidade, porque cada caso é um caso. Nós não podemos medir todo mundo em todos os aspectos igualmente, né? É claro que você tem que ter um padrão para todo mundo, um padrão que regula os relacionamentos sociais e as diretrizes. Mas tem que analisar cada caso, porque cada pessoa tem a sua expectativa, a sua dificuldade, a sua limitação, né? Como o caso dele, por exemplo, foi pego de surpresa numa situação. Nossa. Né? Ninguém planeja ficar viúvo com 12 dias de nascimento do filho. E um casal, assim, completamente novos, ele com 31 anos e a esposa com 23 anos. Então, e assim, foi falecimento por qual motivo? Ainda não saiu o laudo, não saiu. Né? O laudo pericial ainda não foi divulgado ainda pelo IML, então nós não sabemos realmente o fato, né, a causa da morte da sua esposa. Mas a gente acredita que o poder de Deus está na frente, no controle, né? Amém. Porque Deus não te dá, como se diz, aquela cruz maior do que aquela que a gente não consegue carregar. Né? É muito interessante essa notícia, porque é aí que se mede a capacidade, como você mesmo disse, e o profissionalismo do juiz, da pessoa responsável por julgar essa causa. Porque ele deve levar a lei em consideração, mas colocar o lado humano também. Com certeza. Para julgar aquele caso específico, como você disse. Com certeza. A gente viu esse caso, que é um caso de sucesso, mas vocês acham que as empresas estão preparadas para essa nova realidade? Realmente não. Até a própria empresa, né, do Alexandre nos ligou perguntando que atitude tomaria, porque nunca aconteceu isso de um pai ter uma licença, né? A precedente até para outra lei, né? Para chegar uma lei que assiste porque também. A lei 8213, que é a lei, né, da Previdência, que dá todo esse amparo legal da assistência à maternidade, da licença paternidade, ela não traz a licença paternidade com prazo de 120 dias. Então, até a empresa falou assim, tanto novo para vocês quanto para a gente também, né? Que somos advogados, estudiosos aí da área previdenciária, que também ainda não sabemos lidar com esse assunto. Então, nós vamos ter que realmente buscar mesmo, né, as fontes subsidiárias aí para poder conseguir ajudar essas empresas também nessa relação. Para quem está assistindo a gente em casa, de repente, a pessoa está enfrentando uma situação parecida. Qual que seria o caminho que a pessoa teria que fazer para poder conseguir, então, ter o seu caso estudado para uma possível autorização como essa, né? Se a pessoa não tem condição, por exemplo, de contratar um advogado, um defensor público, ele pode trabalhar com essas questões ou não? Tem que ter um advogado particular? O que acontece? Inclusive, né, o nosso Ministério Jusdei é o ministério voluntário, né, da Igreja Batista Lagoinha. Ele atende não só os membros da Igreja Batista Lagoinha, mas também toda a comunidade no geral. Nós fazemos lá esse atendimento jurídico gratuito, orientamos as pessoas. Isso a título de orientação. Isso, o Ministério Jusdei, ele é um ministério de reconciliação
reconciliação, não é de conciliação, né? A gente tenta reconciliar a pessoa com Deus mesmo. E através desse atendimento nós fazemos também o atendimento jurídico, porque nossos atendimentos lá são feitos por 2 advogados, sendo por 2 pessoas, sendo um advogado e o outro um conselheiro espiritual mesmo, né? E a partir dali a pessoa pode nos contactar lá no Ministério, tem o e-mail do Ministério que é justei@justei.com.br e o nosso telefone também, para a pessoa estar agendando, né? O professor pode colocar no crédito, que é o por gentileza? 3429-9457, o nosso telefone do Ministério. Pode falar com o senhor Jorcelino, né? Porque inclusive a Cici era nossa atendente lá, mas ela saiu do Ministério para poder também seguir os seus passos, e agora vocês podem estar entrando em contato. E você, né, igual você mesmo me perguntou, com relação à ação, realmente o Ministério, ele não é um Ministério de ação. Ele não vai pegar a causa da pessoa, né? Como nós, advogados voluntários, nós não vamos entrar com essa causa na justiça, nós vamos indicar, nós vamos direcionar. Então, a pessoa ela já sai dali toda preparada para procurar um bom profissional, que com certeza Deus vai enviar esse bom profissional, né? Para poder cuidar desse caso dele, e até próprios núcleos de práticas jurídicas da faculdade, né? Que são os NPJs, que fazem esse assessoramento de forma gratuita. Aliás, muita gente não sabe disso, né? Muitas faculdades, elas atendem com esses núcleos de assessoria com os próprios alunos, que são orientados pelos professores, obviamente, a pleitear essas causas, né, do cidadão. Isso mesmo. Então, repetindo o contato do Jusdei, o site seria jusdei.com.br. @jusdei.com.br. O site seria www.jusdei.com.br. E o e-mail jusdei@jusdei.com.br. O telefone que você tinha falado é 3429? É o 3429-9457. 9457. Muito bem. Então, se alguém quiser saber mais informações de orientação jurídica em todas as áreas, isso, né, inclusive. E vale lembrar que o Ministério Jusdei hoje ele atende em todas as áreas, tem vários profissionais, né, do direito que abrange todas essas áreas do direito, desde o direito criminal até o previdenciário, que é o caso do Alexandre. E orienta cristãos, não cristãos, independente do cidadão. Nós estamos sempre de braços abertos. Então, de ajuda é só ligar para vocês, não está lá. É verdade. E, inclusive, eu queria até fazer um apelo, porque o Ministério, ele está precisando de voluntários, né? Advogados. Não só advogados, qualquer pessoa. Também. Não só estagiário da área do direito, é qualquer profissional. Qualquer profissional. Até um empresário, nós estamos de portas abertas, né? Se ele tiver um coração servo para servir a Deus, porque o Ministério tem, né? A pessoa tem que ter o coração transformado para servo. Esse é o pré-requisito principal, Esse é o pré-requisito necessário para o Ministério, né? Isso, ela está dizendo isso, no caso, das pessoas que vão orientar, as pessoas que vão aconselhar, não necessariamente de quem vai ser aconselhado, né? O voluntário no sentido de servir de quem vai servir Ministério. ao Ministério. Quero agradecer as doutoras Ana Paula Obrigada. e Simone, muito obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Está aberta a casa para vocês, ainda mais com assuntos tão interessantes, né, e pioneiros, né? Porque esse realmente em Minas deixou todo mundo muito feliz, né? Os próprios colegas, né, de profissão ligaram para a gente, parabenizando pela linda decisão. Eu diria que o Brasil inteiro vai tocar nesse assunto por muito tempo. É verdade. Exatamente. Mas Deus é fiel. Muito bom.